Boa noite. Olá, boa noite. Comissão do impeachment aprova o relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB, que pede o afastamento da presidente Dilma. 38 deputados votaram a favor e 27 contra. Agora a matéria vai para análise do plenário da Câmara. Em gravação vazada, Michel Temer fala como presidente e propõe governo de salvação nacional. Agora à noite, o vice disse que o discurso foi transmitido por engano. O governo Dilma reage e afirma que vazamento foi proposital e demonstra as características golpistas de Temer. Você acompanha essas e outras notícias daqui a 1 minuto após um rápido intervalo. Até já. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou relações públicas. Eu sou publicidade e propaganda. Eu sou rádio, TV e internet. A minha Casper é comunicação. Aqui tem teoria, prática, oportunidade de estágio e a melhor localização. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper. Andar em São Paulo é se deparar com pichação por todos os lados, mas picho é arte. Nesta segunda, Fred Melo Paiva vai conversar com Eduardo Cobra, Carlos Adão e Cripta Jen para entender essa questão. Cidade Ocupada, nesta segunda, 10h30 da noite. Oferecimento Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Depois de intenso debate, a comissão do impeachment aprova com 38 votos o relatório do deputado Jovair Arantes, do PTB, que pede o afastamento da presidente Dilma Rousseff. Votaram contra 27 deputados. Agora a matéria vai para análise do plenário da Câmara. A expectativa é de que a votação comece na sexta-feira. O presidente da Casa, Eduardo Cunha, disse que o processo em plenário pode levar até 3 dias e adentrar o final de semana. Se 2/3 dos deputados, ou seja, 342, votarem a favor, a matéria segue para análise do Senado. Mais cedo, o relator Jovair Arantes, do PTB, chamou o governo Dilma de arrogante. Já o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, disse que o relatório é político. A sessão começou por volta das 11 da manhã, mas antes mesmo do início dos trabalhos houve confusão. Deputados se desentenderam sobre quem iria registrar a presença para votar no lugar de um parlamentar que estava ausente. Ao iniciar a sessão, o presidente da comissão, o deputado Rogério Rosso, do PSD, pediu união. Não é o momento de dividirmos o país ainda mais. Não é a hora de construir muros. Essa é a hora de deixarmos as disputas de lado para que, ao final desse processo, independentemente do resultado, possamos nos unir para superar as crises que assolam o país. O relator, o deputado Jovair Arantes, do PTB, favorável ao afastamento da presidente Dilma Rousseff, disse que a população clama pelo prosseguimento do processo. Eventual dúvida, se existisse, o que não é o caso, diante de fortes indícios, não militaria para a presidente da República, mas sim para a sociedade brasileira, que clama para um aprofundamento das investigações. Ele rebateu as críticas e disse que o relatório não é nulo. Jovair Arantes disse ainda que a presidente Dilma comanda um governo autoritário e falido. Não há mais clima para este governo, não há mais base política de sustentação, não há mais credibilidade. Ninguém mais acredita nesse governo. Como disse um líder da base governista durante os debates aqui, este governo não sabe dialogar. É um governo arrogante e autoritário que não aceita opiniões divergentes. Depois foi a vez do advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, defender o governo. Para ele, o relatório contra Dilma tem equívocos e é político. Eu tenho absoluta convicção que a leitura isenta e desapaixonada deste relatório é talvez a melhor peça de defesa que Sua Excelência, a Presidente da República, pode ter. Cardoso chegou a ser interrompido várias vezes devido a discussões entre parlamentares contra e a favor do impeachment. É o momento do teatro, é o momento do teatro.
Cardoso encerrou a defesa reafirmando que o processo de Dilma não tem base legal. Eu defendo que esta violação jamais fará surgir um governo que tenha legitimidade para governar. A história não perdoa violências à democracia em que pese a Constituição preveja o impeachment. Este relatório mostra que não há base constitucional e legal para o impeachment. E por isso, este processo de impeachment não deve ser chamado de impeachment. Se consumado, deve ser chamado golpe. Golpe de abril de 2016. Depois, os líderes partidários seguiram discutindo o relatório do deputado Jovair Arantes. O líder do PT criticou o PMDB. A legenda está rompida com o Palácio do Planalto. Disse que num eventual governo Temer, o partido acabaria com os programas sociais. Conspirou, não só contra a presidenta, contra a democracia. Se aliou a Aécio, se aliou a Eduardo Cunha, o maior dirigente da oposição do Brasil hoje, candidato a vice-presidente nessa chapa do golpe liderada por Michel Temer. E a pauta, o programa é a retirada de conquistas sociais. Em discurso ao povo brasileiro, gravado no qual se refere à aprovação do pedido de impeachment na Câmara dos Deputados, o vice-presidente Michel Temer, do PMDB, propõe um governo de salvação nacional com todos os partidos. Ele fala em sacrifícios, mas garante que manterá os programas sociais. A gravação foi divulgada hoje à tarde no site do jornal Folha de São Paulo. Segundo a assessoria de Temer, o discurso foi transmitido por engano via celular a alguns parlamentares. A grande missão, a partir deste momento, é a da pacificação do país, da reunificação do país, e eu quero dizer que estou repetindo o que venho pregando há muito tempo como responsável por uma parcela da vida pública nacional. Aconteça o que acontecer no futuro, que é preciso um governo de salvação nacional e, portanto, de união nacional. É preciso que se reúnam todos os partidos políticos e todos os partidos políticos estejam dispostos a dar a sua colaboração para tirar o país da crise. O fundamental agora é o diálogo. Em segundo lugar, a compreensão. E em terceiro lugar, para não enganar ninguém, a ideia de que nós vamos ter muitos sacrifícios pela frente. Sem sacrifícios, nós não conseguiremos também avançar para retomar o crescimento e o desenvolvimento que pautaram a atividade do nosso país nos últimos tempos, antes desta última gestão. De um lado, portanto, nós temos absoluta convicção de que é preciso prestigiar a iniciativa privada, é preciso que os empresários do setor industrial, do setor de serviços, do setor agrícola, do setor do agronegócio, portanto, dos vários setores da nacionalidade, se entusiasmem novamente com estes investimentos. E nós todos sabemos que o Brasil ainda é um país pobre e, portanto, e eu sei que dizem que de vez em quando que se outrem assumir, nós vamos acabar com o Bolsa Família, vamos acabar com o Pronatec, vamos acabar com o FIES. Isto é falso, é mentiroso e é fruto desta política mais rasteira que tomou conta do país. Como não pensar numa reforma política? Como não pensar numa reforma tributária? E evidentemente que a reforma tributária envolve um outro tema, que é a revisão do Pacto Federativo. Porque toda vez que você pensa numa reforma tributária, você está pensando na distribuição de competências e de recursos para as entidades federativas. Há matérias controvertidas, como a matéria referente à legislação trabalhista e à legislação previdenciária, que nós vamos fazer com um grande diálogo nacional, onde nenhum setor será esquecido, nem dos trabalhadores, nem dos empresários, nem do povo brasileiro. E agora à noite, o vice-presidente da República, Michel Temer, deu a versão dele sobre o vazamento do áudio. Temer também respondeu às críticas de governistas que o acusaram de golpista. Eu quero dizer que eu falava com vários companheiros e naquele momento me perguntava se eu já estava preparado para a eventualidade daquilo que viesse a acontecer no próximo domingo, porque certa e seguramente se exigiria uma manifestação minha. Eu disse, olha, até vou fazer o seguinte, eu vou gravar aqui
uma coisa que eu imagino que eu possa dizer, não é? E daí fiz uma gravação onde eu ressaltei pontos que eu tenho defendido ao longo do tempo. E confesso que, ao depois, quando resolvi mandar a gravação para um outro amigo, houve um equívoco e foi para um grupo que acabou divulgando esta matéria. Não vou responder, né? Certas afirmações não merecem, digamos assim, a honra da minha resposta. A presidente Dilma Rousseff foi surpreendida com o discurso vazado do Michel Temer. De acordo com o jornal Folha de São Paulo, o ministro Ricardo Berzolini, da Secretaria do Governo, afirmou que a fala de Temer demonstra suas características golpistas. O jornal Folha de São Paulo também afirma que, para o Palácio do Planalto, a divulgação foi proposital e fez parte da estratégia do vice para consolidar os votos a favor do impeachment de Dilma. E agora vamos ao comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O vice-presidente Michel Temer traz uma fita métrica no lugar da língua. Temer mede cada palavra que pronuncia. Michel Temer não diz um bom dia sem pensar 10 vezes. Para um personagem assim, seria natural que preparasse com antecedência um pronunciamento para o caso de a Câmara dos Deputados aprovar a abertura de processo de impeachment contra Dilma Rousseff. Mas ao permitir que este pronunciamento vazasse uma semana antes da votação do pedido de impeachment, Michel Temer se situou em algum lugar entre o ridículo e o patético. Uma pesquisa Datafolha divulgada no último final de semana mostrou que 60% dos brasileiros gostariam que Temer e Dilma Rousseff renunciassem aos respectivos cargos. Ou seja, a imagem de Michel Temer é tão ruim quanto a imagem de Dilma Rousseff. E esta ânsia que o vice-presidente demonstra de se transformar presidente da República não ajuda a melhorar as coisas. Ao antecipar o seu discurso de posse, Michel Temer não pisou apenas no tomate. Ele estraçalhou um tomateiro. Boa noite. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa de um ato contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff e em defesa da democracia nos Arcos da Lapa, no centro do Rio. O ato Cultura pela Democracia, convocado pela Frente Brasil Popular, começou às 5 da tarde dentro da Fundação Progresso e lotou o Centro Cultural, que tem 5.000 lugares. Entre os participantes, músicos como Chico Buarque e Beth Carvalho e o teólogo Leonardo Boff. Do lado de fora, cerca de 50.000 pessoas acompanhavam o ato, segundo estimativa da Central Única dos Trabalhadores. A PM não divulgou estimativa de público. Em discurso, o ex-presidente Lula voltou a falar que o impeachment é golpe e disse quem estaria mais interessado na saída da presidente. Veja quem é que quer tirar Dilma. Primeiro, Temer. Segundo, Eduardo Cunha. Terceiro, Gedel. Quarto, Henrique Eduardo Alves. Quinto, Padilha. E sexto, uma pessoa que vocês conhecem, o Wellington Moreira Franco, que foi governador desse estado. O ex-presidente disse ainda que foi convidado pela presidente para voltar ao governo em agosto do ano passado. A Dilma me convidou para voltar para o governo em agosto, eu não quis. Ela me convidou depois, eu não quis. Quando é agora, ela falou: Lula, eu preciso de você para a gente recuperar este país. E eu aceitei, e nós vamos recuperar este país. Manifestantes a favor e contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff começam a se posicionar na esplanada dos ministérios em Brasília. Os grupos já estão armando barracas para participar das manifestações durante a votação, que deve acontecer no domingo no plenário da Câmara. O governo do Distrito Federal montou um esquema de segurança. Um muro metálico foi erguido para separar os grupos pró e contra Dilma Rousseff durante as manifestações nos dias de votação do impeachment. Do lado sul da esplanada dos ministérios irão ficar os favoráveis ao impeachment. Do lado norte, os que são contrários ao afastamento da presidente. Foram colocados alambrados dos dois lados do gramado. Um corredor de 80 metros e 1 quilômetro de extensão será ocupado por policiais militares e pela Força Nacional. 4.000 policiais trabalharão.
No ponto mais próximo do Congresso Nacional, do lado direito, o movimento Vem Pra Rua montou um placar do impeachment, fincando placas de madeira com o rosto de cada um dos 513 deputados. Representantes de grupos favoráveis ao afastamento da presidente já estão acampados no Parque da Cidade. Manifestantes de movimentos de trabalhadores rurais e contrários ao impeachment chegaram neste fim de semana a Brasília. Eles estão acampados em frente ao Teatro Nacional, que fica próximo ao Congresso Nacional. Cerca de 300 mil pessoas são esperadas no dia da votação do impeachment. Polícia Federal indicia o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, por corrupção passiva, organização criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de influência. Ele é alvo da Operação Acrônimo da Polícia Federal, que investiga o suposto recebimento de vantagens indevidas de empresas que mantinham relações comerciais com o BNDES. O indiciamento já tinha sido liberado pelo Superior Tribunal de Justiça. Agora, o Ministério Público Federal poderá ou não apresentar a denúncia contra o petista. O governador Fernando Pimentel ainda não se manifestou. Saúde. A vacinação contra a gripe para idosos, gestantes e crianças provocou filas nos postos de saúde aqui em São Paulo. Nesta fase da campanha estão sendo vacinadas gestantes, idosos e também crianças de 6 meses a 5 anos de idade. Hoje, durante toda a manhã, encontramos filas nos postos de saúde aqui da capital. A meta da Secretaria Estadual de Saúde é vacinar 3.500.000 pessoas na capital e também na Grande São Paulo. A vacinação foi antecipada por causa do aumento do número de casos de H1N1. É porque é muita gente, né? E pouco local que para vacinar deveria existir mais, né? É muito importante estar em dias com a vacinação e principalmente agora com esse surto, né, dessa gripe para prevenir. Dá mais tranquilidade? Dá uma tranquilidade com a baixinha. Já foram registradas 70 mortes por H1N1 no estado e 537 casos da doença. Na capital foram 17 mortes em decorrência do vírus. No próximo dia 18, será a vez das mulheres que acabaram de ter filhos serem vacinadas, além de pessoas com doenças crônicas. No restante do país, a campanha contra a gripe H1N1 começa no dia 30 de abril e vai até o dia 20 de maio. Vale lembrar que após a aplicação da vacina contra a gripe, o organismo, em média, demora cerca de 20 dias para estar imunizado contra a doença. A semana começou com tempo abafado e os índices de umidade relativa do ar voltaram a subir. Mas a chuva aconteceu de forma bem isolada e muita gente nem percebeu. No nosso caso aqui na Paulista, né? O importante é que essa chuva já trouxe uma melhora para a qualidade do ar aqui em São Paulo. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. O ar seco já começa a perder força e aos poucos volta a chover aqui em São Paulo. Nas regiões centro, norte e oeste, a massa de ar seco continua mantendo o tempo firme e afastando ainda qualquer chance de chuva. Mas no sul e aqui na faixa leste do estado, o ar já fica mais cheio de umidade, por isso as nuvens podem ficar mais carregadas ao longo da tarde e aí chove de forma bem isolada. Em toda a Grande São Paulo, os índices de umidade relativa do ar devem ficar em níveis aceitáveis durante toda a semana, mesmo chovendo pouco. Vamos ver as temperaturas de algumas cidades? Em Santos, no litoral, nem a chuva isolada vai refrescar o calor de 31 graus durante a tarde. Em Presidente Bernardes, no oeste do estado, nada de chuva e muito calor. Temperaturas entre 24 e 36 graus. E aqui na capital, a mínima prevista nessa madrugada é de 21 e durante a tarde os termômetros chegam à marca dos 31 graus, com chuvas só em alguns pontos da cidade. E agora, economia. O mercado financeiro baixa de novo a previsão de inflação e vê piora do PIB. Hoje foi divulgado mais um Boletim Focus, que é feito pelo Banco Central com mais de 100 instituições financeiras. Pela 12ª vez seguida, o mercado prevê uma retração da economia brasileira, agora de 3,77%. Para a inflação, os analistas preveem que o indicador vai fechar o ano em 7,14%. Esta foi a 5ª queda consecutiva da estimativa para o IPCA. E vamos agora ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
As projeções do mercado têm mudado de acordo com o andamento da economia e da crise política, mas vai ser difícil escaparmos de uma piora da crise econômica este ano. O mercado ainda prevê a retração do PIB em 3,77%, mas que pode passar de 4% fácil. O desemprego vai crescer bastante, comprometendo mais o consumo e as finanças das empresas, o que amplia o risco de calote e pode gerar problemas até para o sistema financeiro, especialmente pequenos e médios bancos. De outro lado, o governo já não tem compromisso com meta fiscal. Em vez de buscar o superávit de 24 bilhões de reais previsto no orçamento, propõe agora ao Congresso um déficit de 97 bilhões. Para obter apoio, vai liberando mais e mais verbas partidárias e tenta estabelecer uma agenda positiva, com mais liberação de recursos para programas sociais, o PIS/PASEP para idosos, a herança que vai ficar da incompetência na gestão da economia, do toma lá da cá, da gastança sem limites, vai ser muito pesada. Por isso, o mercado reage com exagero ao noticiário favorável ao impeachment. Tem influência do exterior. Outras moedas também avançaram frente ao dólar. O dólar caiu aqui e ficou abaixo dos 3,50, o que não acontecia há 8 meses, porque o mercado está vendo maior chance de afastamento da presidente. Ainda que isso não garanta a reversão da crise, pelo menos abre a possibilidade de adoção de um novo modelo mais responsável, com maior apoio político. Tudo que não se vê com a permanência de Dilma Rousseff. Nessa hipótese, as projeções são de um cenário bem pior que este que já está sendo desenhado. Eu volto na quinta, até lá. Polícia de São Paulo acredita que o casal morto a tiros no Alto da Lapa, Zona Oeste, pode ter sido vítima de uma execução. Francisco Medeiros Filho e a mulher dele, Tereza Medeiros, tinham juntos 12 passagens pela polícia por estelionato, receptação, falsidade ideológica e formação de quadrilha. O advogado Francisco Medeiros e a mulher Tereza Medeiros voltavam da festa de despedida da filha, que iria fazer um intercâmbio na Irlanda. Ao chegarem na garagem de casa, foram baleados por 2 homens encapuzados, que fugiram em um carro branco sem roubar nada. Um senhor que estava com eles também foi baleado, mas foi socorrido e encaminhado ao Hospital das Clínicas. O casal tinha passagem na polícia por estelionato, receptação, formação de quadrilha e falsidade ideológica. E agora é o momento da sua participação aqui no Jornal da Gazeta, edição das 10. O Gazap é o quadro que você pode denunciar os problemas do seu bairro, da sua rua, da sua região. É bem fácil. Mande fotos ou vídeos de até 1 minuto para o nosso WhatsApp. A reclamação desta segunda-feira é de uma moradora da Zona Norte de São Paulo. Olá, boa noite. O caso de hoje envolve o transporte público municipal aqui de São Paulo. Mas a reclamação não é sobre o atraso nos ônibus, não. Na verdade, é a falta de higiene nos coletivos. A Eunice flagrou baratas na linha 1702 Jova Rural Tietê, na Zona Norte. A Eunice diz ainda que entrou em contato com a SP-Trans 2 vezes. Você também quer reclamar? Então grave um vídeo com o seu celular na posição horizontal e mande pra gente. O número é 11 aqui de São Paulo, 991616121. E você já sabe, o passo a passo está no nosso site. Então é isso. Até breve. A SP-Trans diz que vai vistoriar a linha nos próximos dias e, em caso de irregularidades, a empresa Spencer, operadora da linha, será autuada e multada. O valor da multa é de R$ 180 e, em caso de reincidência, ela dobra. O Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela declarou inconstitucional a lei de anistia a presos políticos que foi aprovada em março pela Assembleia Nacional, de maioria opositora. O presidente Nicolás Maduro enviou a lei ao Supremo, alegando que ela protegeria assassinos, criminosos e terroristas. E agora vamos voltar aqui para o Brasil falando de Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo, onde pacientes sofrem com a falta de uma unidade de pronto atendimento. A construção da UPA Parque Santa Teresa começou em 2010 e deveria ter sido entregue em 2011. Mas hoje, 2016, quase 5 anos depois, o prédio ainda não foi inaugurado. A construção custou mais de R$1,5 milhão aos cofres públicos, em uma área de 1.300 metros quadrados, que deveria estar à disposição da população 24 horas por dia para resolver casos de média complexidade. Enquanto não há prazo nem confirmação quanto à abertura, a população reclama e muito. E nós, quando precisamos aqui de
uma emergência, nós temos que correr em outro município, entendeu? Tem que correr lá no centro de Carapicuíba, muitas das vezes leva um não, entendeu? E não é justo, nós pagamos nossos impostos aqui no nosso bairro, entendeu? Tem 18 anos que eu moro aqui, 18 anos, e cadê? Cadê? Entendeu? Cada dia, cada ano que passa promessa e nunca isso vai para frente. Em nota, a Prefeitura afirma que a construção da UPA Parque Santa Teresa começou em 2010, mas a construtora que iniciou o trabalho abandonou as obras. Por isso, foi preciso contratar uma outra empresa. Ainda segundo a nota, a obra está em fase de conclusão. E nós vamos ficando por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Tchau, Gabriel. Tchau, Ju. Uma ótima noite, uma boa semana para todo mundo. Muito obrigado pela companhia, uma ótima semana. Vamos precisar, já que é uma semana bem importante para o nosso país. Você fica agora com Cidade Ocupada com Fred Melo Paiva. A gente se vê amanhã. Até lá. O youtuber Cauê Moura é capturado em A Máquina, nesta terça, 10h30 da noite. Assista agora, Cidade Ocupada.